Fechando aí nossos episódios, né, nesse quarto e último episódio, vamos falar de stalinismo, que é também classificado como um regime totalitário. Stalinismo é o nome dado ao regime fundado por Stalin, ou, né, que do russo é o homem de aço, né, não é o super-homem, claro, mas é feito de aço, ou seja, vontade férrea, e o nome do cidadão é Joseph Vissarionovich Dujatishvili. Ele nasceu na Geórgia, né, em 1878 e veio a falecer na União Soviética no ano de 1953. Então vamos conhecer um pouco mais sobre esse sistema político stalinista ou regime totalitário stalinista. O regime totalitário stalinista, né, o totalitarismo stalinista, ele tem um lugar na história, um lugar marcante, né, até porque vai promover profundas transformações na União Soviética, vai ser uma referência à grande discussão sobre o processo de desestalinização desse país, empreendido pelo Nikita Khrushchev, depois a retomada das perspectivas stalinistas com Leonid Brezhnev. Então é muito interessante esse cenário que está constituído aqui. Mas vamos lá. Primeira coisa é pensar o seguinte, né? A implementação desse modelo de socialismo na União Soviética, na Rússia, após a Revolução de 17, né? Então isso, Lenin, como nós já vimos na nossa conversa sobre Revolução Russa, o Lenin vai implementar um modelo socialista. Acontece que teve um fim trágico, né? Ele vai sofrer vários AVCs e um deles é fatal, e aí começa uma disputa intensa entre dois indivíduos extremamente importantes dentro do partido bolchevique. De um lado, o Joseph Vissarionovich Dujatishvili Stalin, e do outro Lev Trotsky, né? Ou Leon Trotsky. Ambos têm divergências profundas de como proceder à revolução. Para o Stalin, primeiro consolidar a revolução num único país e depois exportar o processo revolucionário. Nós discutimos isso brevemente. Para o Trotsky, para que a Revolução Russa, isso na percepção dele, ficou evidenciado, por exemplo, com a Guerra Civil, né, e com as tentativas de derrubada do governo bolchevique. Então, para evitar que a Rússia fosse cercada por seus inimigos, o processo revolucionário deveria prosseguir, né, seguir adiante, antes mesmo de consolidar dentro da Rússia. Acontece que o Stalin, muito mais articulado, muito mais pragmático, ele consegue reunir ao seu lado figuras importantes do partido bolchevique e coloca o Trotsky na geladeira, né? Exclui Trotsky do partido, expulsa do partido, e o Trotsky é obrigado a buscar refúgio, exílio, no México, onde viria a morrer a mando de um agente do Stalin em 1940. Né? Então Stalin assume o poder em 1927 e começa então a se utilizar da máquina política do partido bolchevique para fortalecer o seu poder. E o que vai acontecer? Como é que vai fazer isso? Né? Primeira coisa, óbvio, vai ser a percepção de que há um complô eterno contra a sua figura. Né? E esse complô eterno contra a sua figura tem que ser combatido das formas mais violentas possíveis. Então, a antiga NKVD, que era um serviço de vigilância, de segurança dos primeiros anos dessa União Soviética, vai ser substituída pela Comitê Государственной безопасности, ou seja, Comitê de Segurança do Estado, né? O KGB vai ter essa função de vigiar lembra que eu falei da polícia secreta? Então a KGB é essa polícia secreta no stalinismo. Né? E aí ele vai promover o culto à personalidade, então é o Stalin, a escolha do nome Stalin não é à toa, para justamente garantir força, né, poder sobre os soviéticos, vai promover expurgos, que a gente vai ver ainda, vai discutir um pouco sobre isso, mas vai promover expurgos principalmente contra aqueles que eram considerados a antiga, como é que se diz, a velha guarda do partido bolchevique. Por quê? Porque na cabeça do Stalin, esses caras poderiam derrubá-lo a qualquer momento. É o que a gente vai ver
já já. Então, para garantir esse poder, o Stalin, né, ele vai promover mudanças radicalíssimas na sociedade soviética. A primeira coisa, com vistas, e aí talvez seja digamos, um ponto positivo, embora os resultados não tenham sido muito favoráveis, foi a implementação dos planos quinquenais, né? Então, a indústria soviética deveria alcançar metas a cada 5 anos. E o que acontece é que muitas dessas metas elas eram forjadas. Por quê? Porque, afinal de contas, você vai querer contrariar as determinações dadas pelo Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética? Não. Então, muitos gerentes, diretores de fábricas forjavam, né, os resultados da produção industrial para evitar serem levados para os famosos gulags, né, os campos de prisioneiros do regime que foram criados lá no ano de 1929. Seria o equivalente aos campos de reeducação do Khmer Vermelho no Camboja, nos anos 70, início dos anos 80. Né? Então, assim, o Stalin, com os planos quinquenais, ele tentou, e em parte conseguiu, acelerar consideravelmente o processo de industrialização da União Soviética, tirando o país de um relativo atraso em relação, né, aos países ocidentais. Mas para isso, muito sangue foi derramado. Por exemplo, aquelas políticas do Lenin de garantir a posse da terra aos pequenos proprietários, o Stalin passou por cima. Ele simplesmente coletivizou os campos. Isso teve um efeito desastroso para a União Soviética, porque provocou uma queda considerável da produção agrícola, né? Então o país passou a sofrer com escassez de alimentos, e isso não é bom, principalmente quando você tem vizinhos bastante belicosos como a Alemanha. Então, né, a produção agrícola soviética ficou prejudicada. A industrialização, como eu falei, mas os aspectos, né, os aspectos negativos são muito grandes. Né? Por exemplo, ele vai promover uma perseguição a essa oposição, e isso vai levar a um expurgo, os famosos processos de Moscou. Quem for fazer direito, por exemplo, tem que estudar Vyshinsky, que era o promotor-chefe das acusações, né, feitas pelo governo stalinista ou pelo stalinismo contra esses opositores. E, invariavelmente, né, a pena dada a esses opositores era a pena de morte, né, a condenação era a pena de morte. Calcula aí que pelo menos 3 milhões de pessoas foram mortas pelo stalinismo durante esses expurgos. E o pior, uma boa parte do alto oficialato do exército soviético dançou, né? Não, terrível usar esse termo, morreu, acabou sendo assassinada pelo governo stalinista. E isso trouxe prejuízos severos nos primeiros 2 anos da Segunda Guerra Mundial, quando da invasão alemã. O regime é totalitário, como o nazista, como eu já havia colocado para vocês, né? A gente perceber isso, e por isso que eu recomendo, claro, uma leitura mais extensa, mas eu acho que vale a pena para ampliar nosso conhecimento em relação à leitura do livro de Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Não precisa ler o livro todo, só o capítulo dedicado ao totalitarismo. Já é o suficiente para a compreensão de vocês. Né? Claro que os gulags, como eu já havia colocado, e a participação, né, como eu falei, a participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, ela vai ser fundamental para a vitória dos aliados, mas de qualquer maneira, assim, o stalinismo, ele não, a violência do stalinismo contra os seus cidadãos não é apagada pelo êxito do país na guerra contra outro regime totalitário, no caso o nazismo, né, o nazifascismo ítalo-germânico. Né? E o que eu gosto mesmo, nesse caso aqui, vamos trabalhar com as críticas, né, é pegar o livro do George Orwell, um comunista de carteirinha, que vai escrever um livro que eu considero fantástico, 1984, que é uma crítica ao stalinismo, não é uma crítica ao comunismo. Né? E a frase que aparece aqui, né? Ignorância é força, liberdade é escravidão, guerra é paz. Interessante isso, porque os regimes totalitários eles têm esse poder, né, de mudar o significado. Eu lembro que a Hannah Arendt tem uma passagem, para mim,
fenomenal no seu livro. O totalitarismo consegue a façanha de eliminar a pessoa, inclusive do pensamento daquelas que são queridas, ou seja, a pessoa desaparece completamente, desaparece pela morte física e pela morte da memória, né? Porque se você relembra o indivíduo que morreu de alguma forma nas mãos do regime totalitário, significa que você coaduna com as ideias, então você também pode ser passível, né? Pode ser passível de ter uma morte semelhante. Ok, gente? Encerramos aqui a nossa conversa sobre totalitarismo. Espero que vocês tenham gostado. Esses 4 episódios são bem esclarecedores desse fenômeno político e vamos em frente, que é muito interessante, um assunto muito bom de ser estudado. Um grande beijo para todos e até a próxima.